Pode começar, Mariane. Olá, muito boa tarde. Eu sou Mariane Vidal, pesquisadora da área de agroecologia e produção orgânica da Embrapa Hortaliças. É uma grande alegria estar aqui novamente com vocês para apresentar mais um episódio da nossa série de lives técnicas sobre a produção orgânica de hortaliças realizada pela Embrapa Hortaliças e parceiros. Nós iniciamos a nossa série de lives no mês de setembro e falamos sobre nutrição de hortaliças, a parte de manejo de solo, melhoramento de hortaliças, falamos também sobre bioinsumos, conversamos com especialistas também sobre pragas de hortaliças em sistemas orgânicos e debatemos na última semana o tema de substâncias úmicas. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre o nosso último tema dessa série de lives, né, deste ano de 2020, né, nós estamos seguros que a nossa série de live aí nós temos, né, todas as os nossos episódios, eles ficam disponíveis no canal da Embrapa no YouTube. Então, para quem perdeu alguma dessas lives que eu falei, pode correr lá no nosso canal da Embrapa e procurar o tema que vocês vão encontrar. Nós temos, assim, seguramente, temos tido muitas visualizações, né? São temas que a gente sempre busca trazer informações práticas para uso direto dos agricultores, dos técnicos que trabalham no tema da produção de hortaliças. E a nossa série de lives, né, como toda semana, a gente sempre busca homenagear uma pessoa ou apresentar uma organização relevante para o tema da agricultura orgânica. Hoje, nós homenagearemos o nosso colega Luiz Geraldo Carvalho Santos. Luiz Geraldo foi engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Londrina, com formação em entomologia, inseticidas naturais, nutrição de plantas, um especialista em produção de tomate orgânico desde 1989. Foi consultor de vários empreendimentos de muito sucesso na área de produção de hortaliças orgânicas, como a Fazenda Malunga, e empresas de sementes, onde atuou na padronização do manejo e no desenvolvimento do cultivo orgânico do tomatinho, o sweet grape, que a gente vê hoje aí para muitos lugares, né? Ele fundou a Ensistec Consultoria, que hoje também é uma academia especializada na realização de cursos de formação de profissionais por todo o país. Luiz Geraldo sempre foi observador, pesquisador, foi um parceiro, né, nosso nas nossas primeiras discussões de agricultura orgânica na Embrapa Hortaliças, buscando sempre escalonar a produção orgânica com qualidade e tecnologia. Ele nos deixou em julho deste ano, mas nos deixou também com várias sementes de inspiração pelo seu trabalho e contribuição à produção orgânica brasileira. E é pensando justamente nessas sementes de inspiração que o tema da nossa live de hoje vai falar sobre como produzir sementes de hortaliças nos sistemas orgânicos. Esse que é um tema tão curioso e tão importante para os nossos sistemas produtivos. E para conversar com a gente sobre esse tema, eu gostaria de dar as boas-vindas à Patrícia. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigado por ter aceitado o convite para estar conversando conosco aqui na tarde de hoje. Boa tarde, Mariana. Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa conversar coisas muito boas sobre o tema tão importante. Muito bacana, Patrícia. Patrícia Augusto da Silva, engenheira agrônoma, mestre em produção vegetal e bioprocessos associados pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é coordenadora do setor de produção de sementes orgânicas da Core em Agricultura e Meio Ambiente. E para somar aí com a Patrícia e comigo nesse bate-papo, gostaria de convidar o Varley. Varley, seja bem-vindo.
a nossa live. Também uma grande satisfação ter você aqui com a gente para conversar sobre esse tema. Obrigado, Mariane. Boa tarde, Patrícia, ouvintes aí do YouTube, os nossos colegas. Sempre uma oportunidade, né? Sempre um prazer aí estar trazendo alguma informação aí para os nossos colegas, pessoal que está seguindo aí o YouTube. Mais uma vez, obrigado. Muito bom. Varley Marcos Nascimento é agrônomo, doutor em Fisiologia de Sementes pela Universidade da Flórida, é pesquisador na Embrapa Hortaliças e tem experiência na área de tecnologias de sementes de hortaliças. Quando a gente pensa, né, no tema de hortaliças, e hoje, né, eu tenho esse privilégio de estar aqui com vocês dois, uma das primeiras questões que nos chama a atenção, né, é quando falamos da questão da multiplicação das hortaliças em propriedades orgânicas, né? E principalmente assim, como é que faz, como é que eu escolho a planta para obter uma semente de melhor qualidade, né? Aí a gente já começa a pensar justamente nesses aspectos relacionados à qualidade da sua produção, né? E para esclarecer um pouco sobre isso, eu já pergunto para a Patrícia. Patrícia, a variedade em geral, né? A variedade que tem um bom desempenho como hortaliça na propriedade, ela vai ter um bom desempenho também na produção de sementes? Mariane, não necessariamente, né? Como uma parte assim das espécies de hortaliças, que a gente consome é a parte vegetativa ou os primórdios florais. Então, quando você vai fazer a produção de semente, você vai ter um prolongamento do ciclo e, consequentemente, as exigências das plantas também vão mudar, tanto nutricional, de clima, enfim. Aqui a gente teve uma experiência muito interessante, que foi com uma variedade de rúcula que era cultivada, que é uma variedade assim muito usada, né, pelos produtores, muito conhecida aqui. E, assim, a gente fez alguns testes nela no ensaio para ver no nosso manejo como que ela se comportava e, assim, sempre muito bem. Então, decidimos fazer a produção de semente. Fizemos ensaios por 2 anos, acho que nós fizemos uns 3 ensaios, mais ou menos, e em 2 épocas de cultivo, mas não tivemos sucesso. A gente não conseguiu produzir a semente. Ela simplesmente, no momento que ia partir para a parte reprodutiva, ela não ia para frente, não produzia flores. Então a gente ficou assim, poxa, né, o que está acontecendo? E tivemos uma ideia, que foi o tema do meu mestrado, de fazermos um ensaio com 8 cultivares de rúcula. Avaliamos tanto a parte hortaliça, né, como que era o desempenho agronômico dela na fase hortaliça durante o verão, e em 2 épocas de cultivo, né, no verão e também no outono, e simultaneamente fizemos o ensaio de produção de sementes dessas 8 cultivares. E nós observamos que realmente a cultivada, assim, nas nossas condições, não produzia semente, porém identificamos outras que tinham um bom desempenho na fase hortaliça e também produção de semente com qualidade, com volume. Então, a partir desse trabalho, né, que inclusive eu passei para vocês aí o artigo, se alguém tiver interesse em dar uma olhada depois, com esse trabalho a gente chegou à conclusão, a gente, né, juntou hortaliça, desempenho hortaliça, desempenho em produção de sementes, e chegamos a uma cultivar e multiplicamos ela, e hoje ela está no nosso portfólio, que é a Giovana. Ela está no nosso portfólio, então a gente vende as sementes dela. E conclusão, então, que realmente, né, cada variedade... Então, assim, quando o produtor desculpa. Quando o produtor quer começar a produção de semente, mas não está conseguindo, por algum que não consegue descobrir por quê, é bom pensar também no ensaio nas variedades, que elas têm comportamentos diferentes, né, para a produção de sementes.
Então, é isso. E é interessante, Patrícia, quando você coloca isso, então, porque, na verdade, está relacionado, tem outros fatores, né, que interferem nessa produção de sementes com qualidade, Sim. né? E você disse, você fez a citação aí desse trabalho, a gente vai disponibilizar no chat para todo mundo que está assistindo a gente, o link direto desse trabalho que a Patrícia acabou de citar, né, para que vocês também possam se aprofundar nesse tema. E aí, Patrícia, pensando nessa questão desses outros aspectos, né, que vão além do simplesmente do bom desempenho da hortaliça na propriedade, tem época certa para produzir semente de hortaliças, assim, qual seria a melhor época e local, né? Porque você falou de uma coisa aí importante que está relacionada à questão, por exemplo, do local, né? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Assim, na produção de semente, a gente divide em 2 grandes grupos, que são grupos de espécies, que são as de frutos carnosos e as de frutos secos. As de frutos carnosos vou exemplificar o tomate, o pepino, a abóbora, e as de frutos secos são as folhosas, né, alface, rúcula, brócolis, couve-flor, as brassicas em geral. E para o grupo de frutos carnosos, essa época de produção de semente ou produção de hortaliça é muito semelhante, porque o fruto, o fruto que você vai colher, geralmente a semente já está madura, ou então você vai prolongar um pouco o seu cultivo para você ter o amadurecimento da semente. Então, essa época não tem tanta diferença assim. Mas para fruto seco, você vai prolongar esse ciclo da hortaliça. Então, nem sempre a exigência, né, da hortaliça vai ser para semente. Uma coisa que afeta muito a produção de semente de fruto seco é a umidade alta. Durante a umidade alta, a precipitação, durante o florescimento e a maturação de semente, que acaba diminuindo muito a produção e qualidade. Então, as empresas de sementes hoje, as convencionais, estão localizadas no norte, nordeste, né, onde tem precipitação muito baixa e também temperaturas um pouco mais quentes. Aqui em São Paulo, nós não temos ainda esses produtores que têm o certificado orgânico e também produtores de sementes. Então, a gente produz toda a nossa produção é feita na nossa fazenda, aqui em Peúna, em São Paulo, e nós temos estufas que ajuda, né, não tem a questão da precipitação. Então, a gente costuma produzir no começo, primeiro semestre, né, fevereiro, março, abril, para a colheita cair entre junho e julho, que são os meses mais secos do ano aqui no estado de São Paulo. Então, isso é muito importante, assim, para a maioria das espécies, tá? Tem algumas espécies que exigem uma temperatura baixa para florescimento, que também você não vai, como cenoura, cebola, que precisa desse estímulo, né, para a produção de semente, para poder florescer. Então, aqui em São Paulo a gente nem consegue naturalmente, a não ser que faça a questão da vernalização artificial, que é em geladeira, enfim, né? Então, acho que basicamente é isso. Quando para você produzir semente de fruto seco, você tem que programar para sua colheita ser realizada numa época que tem pouca ou nada de chuva. Ou então, produção em estufa, que também ajuda. Muito bacana, Patrícia, e mesmo porque muitas das sementes, elas vieram de regiões frias, sim, né, para serem utilizadas e adaptadas aqui. E aí é sobre essa questão justamente dessas diferenças entre essas espécies e cultivares, que eu queria perguntar para o Varley, você que tem assim uma ampla experiência com a questão das hortaliças, né, com relação às cultivares,
o que seria mais recomendado para a gente utilizar no sistema orgânico? Pergunto assim, relacionada à questão das próprias variedades, né? Nós tivemos aqui, há algumas semanas atrás, a gente conversou sobre a questão do melhoramento genético para a produção nos sistemas orgânicos, né? Então, em relação a essa questão de resistência, de variedades, o que você pode contar um pouco para a gente sobre isso? Tá. Acho que a primeira coisa, né, que a gente deve ter em mente, o produtor, né, não pensar exatamente na produção em si, pensar o que o mercado quer, né? Então, nós consumidores, hoje, que estamos mandando, né? O consumidor hoje é o que dirige, né, toda a produção. Então, não adianta eu querer produzir um tomate de cor preta se o consumidor não quer. Então, esse é o primeiro ponto, né, que o produtor, seja ele convencional ou orgânico, ele tem que ter em mente o que o mercado está exigindo, né? Claro, ele vai começar, então, a fazer essa produção. Você falou aí de melhoramento genético, etc. Um dos gargalos, né, que a gente observa, e todos que trabalham com o sistema orgânico sabem disso, é o aparecimento de doenças, né, pragas e doenças na lavoura, na sua propriedade. Por mais equilibrada que ela seja, né, no sistema orgânico, sempre vai aparecer algum tipo de doença. Então, a primeira ferramenta para combater essas doenças e, obviamente, ter uma boa produção, é você ter uma resistência genética, né? O que eu estou falando? Ou uma tolerância, ou seja, você vai trabalhar com a cenoura, né, que ela seja tolerante às principais doenças de queima de folhas, como alternária, cercóspora e xantomonas, por exemplo. Ou um tomate com uma determinada resistência a uma virose que é transmitida por um afídeo, um pulgão, um trips, etc. Então, a escolha do material em termos, primeiro que eu falo de mercado, ele é interessante, e da genética também é mais interessante. Então, esses materiais desenvolvidos, seja por empresas privadas, seja por empresas públicas, universidades, próprio Embrapa, etc., eu diria que são as mais recomendadas, né, pela sua resistência genética. Agora, tem produtores, né, isso no mundo inteiro, e gostariam de cultivar o seu próprio material, variedades crioulas, variedades herlões antigas, 40, 50 anos, aquela lá que meu avô cultivava, enfim. E aí trabalhar com esses materiais também. Agora, certamente não são materiais melhorados, né? Às vezes não tem a resistência genética para uma determinada doença, e aí a doença vai entrar. Então, a primeira ferramenta, que é genético, ela deixa de existir. E a gente sabe que no orgânico, né, Mariane, o controle, né, desses patógenos é mais difícil, mais complicado, uma vez que você não utiliza, né, ou você tem poucas alternativas aí do controle químico, de molécula química, etc., que é proibido, inclusive. Então, você deixa já a parte genética de fora e o controle químico mais complicado, então você tem que fugir, né, da doença, né? Então, além da ferramenta genética, a Patrícia falou aí de épocas de plantio, né, fugir da chuva, fugir do isolamento, um cultivo protegido seria interessante. O cultivo protegido é uma boa ferramenta para você estar produzindo sementes, né, onde você isola, entre aspas, aí, insetos e patógenos que viriam a ser colocados na sua doença. Eu estou falando tudo isso porque o foco doença, ele é muito importante. Hoje, as principais doenças que ocorrem em hortaliças, sejam elas causadas por fungos, bactérias e vírus, principalmente, nematóide são pouquíssimos casos, podem ser transmitidas por semente. Então, semente é um importante veículo, né? Então, quando você não tem resistência genética, não tem um cuidado na sua produção, certamente você vai ter problema na sua qualidade sanitária da semente. Acho que é mais ou menos isso. O Varley, isso que você traz, né, é extremamente importante, porque a gente percebe, né, e vê, logicamente, o sistema orgânico como qualquer outro sistema produtivo,
quanto mais tecnologias a gente conseguir associar, né, desde essa questão aí de melhorar do ponto de vista genético aquelas variedades, aumentando resistência, tolerância, tem toda essa lógica também, né, do processo, do sistema produtivo em si, que tem algumas restrições de uso de determinados produtos, que nem sempre a gente tem essas alternativas, né, de substitutos no sistema orgânico, né? Então, isso, de fato, é uma questão bastante importante. E aí você começou até a falar um pouquinho para a gente, mas que cuidados você destacaria hoje para que o produtor, ele considere, tá, nesse processo de produção de sementes, em relação à sanidade, a origem da semente, isolamento, por exemplo, que vocês falaram um pouco sobre isso. O que você pode trazer de dica prática para a gente? Então, nós temos aqui, né, a Patrícia representa uma empresa, né, de sementes para o cultivo orgânico, e a gente tem outras empresas de sementes que atuam, não necessariamente fazem só orgânica, mas atuam no sistema orgânico. Então, eu costumo falar que essa é uma atividade, né, que deveriam ser feitas por empresas de sementes. Mas como a gente sabe que as empresas não estão aí produzindo suficientemente para atender o mercado, e o produtor orgânico, às vezes, né, principalmente o pequeno, ele quer produzir sua própria semente, que é interessante também, então ele vai ter que ter alguns cuidados, né? A Patrícia falou aí das espécies, cada espécie tem uma exigência climática diferente, algumas vão florescer com frio, outras vão florescer, por exemplo, as brassicáceas, né? Cenoura, cebola, outras vão florescer com calor, né, como alface, como coentro, enfim. Então, você tem que conhecer bem, né, a exigência climática daquela espécie para você produzir. No caso, como ela mesma mencionou, né, um tomate, umas hortaliças de frutos carnosos, e praticamente o ano inteiro você consegue produzir. Então, esse é o primeiro aspecto, esse é o cuidado, isso você evitar sempre, né, o período, digamos, mais úmido, né, na época da colheita, com relação à maturação de sementes. De novo, para evitar aparecimento de fungos, né, fungos e bactérias que vêm do campo, principalmente, e que vão entrar na sua planta e depois na semente, etc. O isolamento que a gente falou também não diz respeito somente a patógeno, à parte de sanidade, mas se o produtor ele quer produzir uma semente de uma cultivar A, né, ele não deve ter uma cultivar B junto. Se for uma espécie alógama, ou seja, que se cruza, vamos pensar aqui em 2 pepinos, né, ou 2 abóboras. Então, ele quer produzir abóbora A e quer produzir abóbora B. Então, ele vai ter problema de cruzamento. Diferente quando ele tem um alface, que é autógamo, ou um tomate que é autógamo, ele pode produzir alface A do lado do B, tomate A ao lado da variedade B. Então, o isolamento também é importante para evitar mistura varietal, cruzamento indesejável entre as variedades, porque você só quer produzir aquela, você não quer mistura, você não quer o híbrido ali, os filhos do filho da mãe, que a gente fala, né, que vai sair ali, enfim. Então, assim, tem esse cuidado do clima, tem o cuidado do isolamento, da sanidade. O que mais que a gente podia estar falando aqui em termos de tipologia? A questão da origem da semente, eu acho que você a origem é importante, né? Então, você pode estar obtendo sementes, e aqui nós estamos falando só de sementes de variedades, sementes de polinização aberta, não híbridos, né? Porque jamais você vai conseguir produzir semente híbrida quando você não tem os parentais. Isso geralmente está na mão das empresas, sejam elas públicas ou privadas. Então, a origem da semente, começar com a semente, né, de alta qualidade. Quando a gente fala qualidade, a gente está falando em qualidade genética, fisiológica, né, germinação, sanitária, relação a doenças, pragas, qualidade física, né? E aí, na sua propriedade, né, se você tem lá X plantas que você vai deixar algumas para colher semente, ou vai fazer algum campo, né, de colher semente, é interessante você estar fazendo, verificando no seu campo algumas inspeções,
né? Existem aí algumas regrinhas, né, na época de fazer, mas você está eliminando aquelas plantas atípicas, né, plantas doentes, que é a técnica, né, chama, essa atividade chama hogging. Você está eliminando aquelas plantas indesejáveis, porque você quer uma planta de um certo tipo. Se tem alguma coisa diferente, aquela deve ser eliminada. Então, assim, e claro, frutos. Depois que você escolher a planta, você vai escolher os bons frutos. Você não vai querer tirar semente de frutos desuniformes, mal formados, com algum tipo de sintoma de doença, enfim. Você vai ter sempre visando a obtenção de uma semente de alta qualidade. Então, plantas bem nutritivas, é interessante falar isso, Mariana, porque, às vezes, né, como a Patrícia mencionou, você, num ciclo de produção de semente, você aumenta, né, o número de dias ou meses, porque quando você colhe vamos pensar numa abobrinha para o mercado fresco, você colhe com 50, 60 dias. Para a semente, você vai colher com 90, 100, 110 dias. Então, você vai quase que dobra o ciclo. Com isso, ela requer mais nutriente. Então, uma adubação, uma nutrição na sua área de produção de sementes, ela deve ser mais adequada do que na produção de frutos para o mercado. Mesma coisa da irrigação. Quando você faz uma irrigação, por exemplo, de uma folhosa, de uma alface, de uma rúcula, para o mercado, você utiliza irrigação por aspersão. Para sementes, a gente recomenda que seja feita uma irrigação por gotejamento, para você molhar menos as plantas. Com isso, você cria, né, um microclima indesejável para os patógenos. Então, tem uma série de cuidados aí, porque não é igual produzir sementes do que produzir a própria hortaliça, como também destacou aí a colega Patrícia. E muito importante isso, Varley, que você chama atenção, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela ideia, né? Não, só continua que a gente vai chegar na semente, né? E a gente tem, e por isso que eu estou chamando a atenção para esses cuidados de produção. E aí até queria perguntar para a Patrícia, para ela compartilhar um pouco com a gente, porque a Coren, ela produz, né, sementes aí em escala comercial para abastecer o mercado. E aí, principalmente sobre isso que o Varley falou agora, Patrícia, as práticas principalmente relacionadas à questão de solo, de irrigação e de nutrição. São diferentes essas práticas para quem produz sementes, né? O que vocês fazem? Que tipo de dicas que vocês podem trazer assim para a gente? Mariane, a gente tem algumas técnicas que utilizamos, né, para produção de sementes, que a gente também pode usar na produção da hortaliça. Então, aqui a gente segue, né, os princípios da agricultura natural, que tem como assim, principal objetivo a conservação do solo, cuidar do solo, né, para que as plantas consigam se desenvolver. Então, a gente, assim, uma das técnicas que a gente utiliza para a conservação de solo é o uso de cobertura morta nos canteiros de produção, que a gente já coloca no começo do ciclo e geralmente ela vai, assim, baixando até o fim do ciclo. A gente usa um capim picado, que é produzido aqui mesmo na propriedade, e essa cobertura, ela ajuda muito na parte de manter a umidade do solo, diminui a compactação por irrigação, né, e também dá uma segurada no crescimento das plantas espontâneas, né, então você diminui um pouco a parte de capina também. E na entre-safra da produção de sementes, que como a gente produz no primeiro semestre, a gente não deixa o solo descansar, né? A gente fala. A gente ou faz uma adubação verde, tem várias espécies aí, né? Crotalária, guandu, ou a gente faz o plantio de hortaliças, assim, a gente procura rotacionar um pouco, né? Para consumo interno aqui na propriedade. E quanto à parte de irrigação, é exatamente o que o Varley falou, né? Para hortaliça como alface, rúcula,
não é recomendado fazer o molhamento foliar. Primeiro, também que atrapalha como fala? A polinização, quando essa é por abelhas ou insetos, enfim, e também vai proliferar as doenças e tal. Então, nós recomendamos, né, o uso de gotejo, mas assim, como o gotejo tem alguns problemas ainda de entupicano, enfim, se a sua água não é muito limpa, a gente faz o uso da microaspersão, que ela geralmente é baixa, né, a água, então ela não chega a molhar a folha nem as flores. Então, acho que... E tem também algumas alternativas que nós já fizemos aqui, mas não recomendamos, mas se a pessoa puder, que é a troca, né, da irrigação. Se você tem a aspersão durante a fase vegetativa, se você consegue, né, fazer a troca para gotejo na fase reprodutiva, é uma alternativa também. Não, acho assim, essas dicas são super importantes, porque elas servem para a gente observar, de um modo geral, as hortaliças, né? A gente não está falando de nenhuma hortaliça especificamente, mas a gente está falando um pouco dessa questão da produção de sementes de hortaliças como um todo. E aí eu acho que, assim, pensando um pouco a gente discutiu um pouco, eu acho que é a questão da produção, né? E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês agora sobre os cuidados no pós-produção dessas sementes, né? Que aí é uma outra questão que gera muita curiosidade, né, para o sistema orgânico. E aí, Varley, eu gostaria de perguntar para você, né, como é que a gente trata das sementes orgânicas, né, ou das sementes produzidas nos sistemas orgânicos? O que a gente tem de possibilidade hoje? Então, legal. Só voltando aqui, Mariana, se me permite, a gente falou muito de isolamento, né? E a gente acabou esquecendo das abelhas, né? Então, tem espécies aí que, se não tiver, falando abelhas porque são os principais polinizadores, mas se não tiver insetos benéficos, a pessoa não vai produzir nada, né? Então, quando a Patrícia ali recomenda para fazer uma produção num cultivo protegido, né? E se for produzir, por exemplo, um pepino, né? Ou uma brássica, se não tiver abelha lá dentro do cultivo protegido, não vai produzir nada. Então, isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa tem espécies, né? As brassicáceas, as apiáceas, né? Cenoura, a cebola, a salsa, o coentro, enfim, né, precisam de polinizadores. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, aquilo que a gente colocou no início é que boa parte, né, se não a maior parte das doenças que ocorrem em hortaliças podem ser transmitidas pela semente. Então, a semente é um importante veículo, né, e esse patógeno, ele vem do campo, né? Ele pode aparecer também na sua unidade de semente, pode aparecer durante o beneficiamento, o armazenamento, etc. Mas geralmente ele vem do campo. E como a gente não utiliza, né, moléculas químicas para controlar esses patógenos do sistema orgânico, então a gente tem que ter os cuidados, né? Por mais cuidado que você teve no campo, né, mesmo assim veio, né, algum tipo de patógeno. Então, por exemplo, o tratamento, antes de pensar utilizando, né, um químico, digamos, químico permitido, né, um químico verde, né, um fungicida verde, por exemplo, mas o tratamento físico, né, no próprio beneficiamento, quando você faz, seja utilizando uma máquina ou manualmente, numa penheira, você está, por exemplo, né, retirando sementes manchadas, que geralmente são sintomas de algum patógeno. Então, com isso, você já está fazendo um tratamento nas sementes, né? Quando você tira o pelinho ali do tricoma da semente de tomate, ou a arista, aquele espinhozinho da semente, por exemplo, da cenoura, você já está eliminando bastante o fungo que fica alojado nesses apêndices, né? Então, o tratamento físico no beneficiamento ele é muito importante. Além disso, você pode estar utilizando um tratamento físico para eliminar patógenos que está internamente a semente.
vírus e bactérias, geralmente, eles estão internamente às sementes, no embrião, no endosperma. Então, o tratamento com água quente, né? E aí tem várias regrinhas aí, geralmente em torno de 50, 55 graus por 20, 30 minutos. Você elimina, né, as bactérias. O ar seco, você colocar sua semente aí numa estufa a 70, 80 graus aí durante 24 horas, você elimina a maioria dos vírus, em pimentão, em tomate, por exemplo, né? E você tem também o tratamento, digamos, químico, né, utilizando aí óleos, né, essenciais, por exemplo. Óleo, a gente já fez alguns trabalhos na Embrapa Hortaliças, né, capim-limão e citronela. Você elimina alguns patógenos, né, associados às sementes. Então, tudo isso eu estou falando tratamentos para eliminar ou controlar o patógeno que está na semente. Agora, o tratamento também, ele é necessário para proteger a semente no próximo plantio, porque nós temos lá no solo vários micro-organismos, principalmente fungos, né, do gênero Pítio, Fusário, Rhizoctonia, Phytophthora, que são causadores, né, de tombamento pré ou pós-emergente. Então, na hora que você coloca a semente para germinar lá no seu solo, aquela semente absorve água, ela começa a exudar nutrientes da própria semente. E isso é um prato cheio para esses micro-organismos. Então, como é que nós vamos tratar? A gente não pode utilizar fungicida. Por exemplo, a gente pode estar utilizando essas terras, né, diatomáceas, pode estar utilizando outra coisa alternativa, mesmo óleo de NIM, enfim, o pessoal utiliza cinzas, né, para você fazer uma proteção, né, à sua semente durante o estabelecimento de plantas. Então, nós temos aí o tratamento físico, né, termoterapia, que a gente chama, aquilo que a gente falou da água quente, o ar seco, e também o tratamento alternativo, utilizando esses produtos que podem ser utilizados na agricultura orgânica. Interessante, Varley. Na semana passada eu tive a oportunidade de participar de um evento, né, que foi o Congresso Brasileiro de Defensivos Naturais, né? E nesse congresso, uma das coisas que se falou, né, uma dos debates, foi justamente sobre essa questão da necessidade da gente avançar ainda bastante, né, em pesquisa de reconhecimento de substâncias bioativas potenciais que estão presentes aí em diferentes extratos de plantas e óleos e etc., né, que eu acho que vai muito de encontro a essa questão que você fala, né, e a gente tem um potencial aí muito interessante agora também com a questão do Programa Nacional de Bioinsumos, que seguramente, né, ele vem com esse foco, né, de tentar fomentar e promover também essas alternativas. E aí, enquanto você falava, eu fiquei pensando na questão relacionada também ao armazenamento dessas sementes, né? Como é que a gente faz para guardar? Como é que deve ser o armazenamento de sementes? Tem alguns cuidados também em relação a essa questão né, de como que eu preparo, qual é o recipiente, como é que a gente faz isso? Sim. A semente, Mariana, ela é um ser vivo, né? Ela continua respirando após a colheita e etc., durante o armazenamento. O que nós fazemos, né, para proteger essa semente ou fazer com que ela fique mais longeva, e aí nós estamos falando principalmente nas espécies de hortaliças, que é o nosso tema aqui, que são essas espécies ortodoxas, não são as recalcitrantes, como café, como, né, outras espécies que precisam ser mantidas em ambiente mais úmido, não tolera a dessecação. No caso de hortaliças, então, a primeira, e aí vai grãos também, né, feijão, milho, arroz, enfim, todas as sementes ortodoxas, você tem que reduzir, né, ao máximo o teor de água das sementes. Para quê? Para você reduzir a respiração durante o armazenamento e num teor de água que a gente recomenda aí de 5, 6, 7, 8%, né, de matéria seca, geralmente esses patógenos não toleram também, né? Então eles não vão atacar a semente. Então quando você reduz, e essa é a primeira coisa, né, a umidade da semente.
Então, quando você extrair uma semente de tomate, ou uma semente de cenoura, ou de alface, etc., você tem que secar bem. Aí eu não tenho secador, no sol, deixa aí 2 dias, 3 dias no sol, né? Recolhe à noite, etc., para não pegar orvalho, mas tem que estar bem seca. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é onde ela vai ser armazenada, né? O ideal, nós na Embrapa armazenamos em câmaras frias e secas, né? Tem uma regrinha que a soma tem que dar 50% a 55%, 55% o número. Você soma aí a umidade do ambiente com a temperatura. Então, 40% é a umidade relativa da câmara. Com 15 graus, 15 mais 40, 55. Tá ok. Ah, mas eu sou produtor de orgânico, eu estou lá na minha propriedade, eu não tenho nada disso, né? Dá uma mordidinha na semente, se tá fazendo marquinha, que ela está um pouco úmida, né? Então dá para secar mais ainda. E colocar em embalagem impermeável ou semi-permeável. Por quê? Porque se você colocar numa embalagem de papel, quando o ambiente estiver úmido, né, mesmo que estiver chovendo lá fora, a semente é higroscópica, ela vai absorver umidade. O ambiente está mais seco, ela vai perder. Então, esse ganha e perde, ela vai queimando energia e vai se deteriorando, vai perdendo vigor, né? E, ademais, vai sofrer uma possível contaminação. Aparecem fungos de armazenamento, aspergillum, penicillium, que não é interessante. Então, armazenar sementes secas em embalagem impermeável, seja em latas de leite em pó, nem sei se existe mais lata de leite em pó, acho que existe, garrafas PET, né? Sacos plásticos, e vamos armazenar onde? Qual é o lugar mais frio da minha casa? Na geladeira, no refrigerador, 5 graus Celsius. Então, coloca lá, semente sequinha, enrolado, guarda lá na qualquer lugar da geladeira, lá embaixo, né? E aí ela mantém. Então, nós trabalhamos com seco, que é a geladeira, temperatura baixa, que é a geladeira, a semente seca, previamente seca, e uma embalagem que ela não passa tanta umidade, né? O ideal é a embalagem de alumínio, né? Mas a embalagem de lata, de vidro, de garrafa PET, né, plástico, ela não é 100% impermeável, mas ela é interessante. Com isso, você mantém a longevidade dessa semente e afasta ela dos possíveis micro-organismos e deterioração. É muito bom, Warner, porque isso que você falou, a gente é muito comum, assim, ver, inclusive nas propriedades, né, quando a gente viaja por aí, quando a gente tem a oportunidade de conhecer alguns agricultores e agricultoras que conservam sementes. Muitas dessas técnicas que você falou são as técnicas que são utilizadas, né? Armazenar a semente na garrafa PET, armazenar a semente manter ali na geladeira, né? E eu acho que essas dicas de pensar na questão da embalagem, da gente ter cuidado com isso, né? Ter os cuidados de algo interessante também que você falou, que é a coisa do secar a semente ao sol, né? A gente vê isso porque, né, nem sempre o agricultor tem ali à disposição, né, um aparelho que vai poder fazer uma secagem daquilo ali mais diretamente, mas em relação a secar a semente ao sol, o grande cuidado dele, então, é não deixar que o orvalho pegue aquela semente de novo, não é isso? Ele tem que ficar sempre durante onde está incidindo o sol, não é isso? A dica? Isso, e pode ficar no sol a pino mesmo, sol de 40 graus. O que está lá nos ouvindo agora, lá em Manaus, ou que está lá no Fortaleza, 45 graus, não tem problema nenhum. Semente estando mais seca aí, ela suporta, né? Então, essa é a temperatura que a gente trabalha aí nos secadores próximos de 40 graus. Então, não tem problema nenhum. E, é claro, à noite, retirando, se for o caso, no outro dia, volta. Agora, interessante, Mariana, porque a gente está falando de um modo geral, mas tem sementes, né, que são diferentes, que toleram, né, maior dessecação, menos, que por exemplo, se pensar aqui no quiabo,
né, ou no feijão vagem, por exemplo, nós não estamos falando, aí a umidade é um pouquinho próximo de grãos, 10, 12 graus, e aí não precisa ser, pode ser armazenado em embalagens de papel, porque se você abaixar muito a umidade na secagem, pode causar um problema futuro aí, que é uma indução a uma dormência, começa a dar muitas sementes duras, que não germinam. Então tem que conhecer um pouquinho a espécie, né? E é claro que tem espécies que aguentam aí anos, né, sendo armazenada, outras mais oleaginosas, por exemplo, a cebola, aguenta pouco tempo, né? Então tem que estar multiplicando aí a cada 2, 3, 4 anos. Muito bom, muito bom. E algumas dessas informações, Varley, que você trouxe, elas estão recolhidas, né, num capítulo de livro especial, né, dentro do livro de tecnologia de produção de sementes de hortaliças, né, que é uma publicação da Embrapa Hortaliças, em que você é o editor da publicação. A gente tem dentro desse livro um capítulo só dedicado para sementes de hortaliças orgânicas, não é isso? E nós vamos disponibilizar esse link para vocês aí também no chat, para quem está nos assistindo, a gente vai disponibilizar o link para que vocês também possam se aprofundar e ver um pouquinho mais das informações que a gente está falando lá. E aí, dando assim, ligando aqui um pouco das coisas que vocês estão falando, né? A gente falou da questão da produção, da questão do armazenamento, do tratamento dessas sementes. E aí, Patrícia, eu queria perguntar um pouquinho para você, assim, já com foco mais ligado à questão do mercado de sementes orgânicas, né? Hoje existe semente peletizada, autorizada para agricultura orgânica, que a gente tem disponível hoje, e assim, né, o que é essa semente peletizada, né? Eu queria que você falasse isso para a gente um pouco. Mariane, a gente não tem a semente peletizada que é permitida para a agricultura orgânica. Explicando um pouco, né, para quem não sabe, semente peletizada por exemplo, a alface, né, é uma semente muito pequena, então essa peletização nada mais é do que envolver essa semente com geralmente argila, né, material inerte, para aumentar o tamanho dela e facilitar a semeadura, e principalmente quem faz semeadura mecânica, né? Mas também mesmo as pessoas que fazem semeadura manual, muito mais fácil você semear uma bolinha bem grande do que uma semente, né, de alface, que além de ser escura, é muito pequena. Nós procuramos, né, empresas que tem algumas empresas aqui no país que elas prestam esse tipo de serviço, que é a pelletização e o prime. Porém, nenhuma delas tem a formulação de produto para envolver a semente que seja permitido para a agricultura orgânica. E como a demanda, né, é muito baixa, nós temos poucas empresas hoje de semente orgânica que para fazer esse tipo de tecnologia, eles também não têm, eles têm fora, nos Estados Unidos, eles têm as formulações lá que são usadas para agricultura orgânica, porém, no Brasil não tem, e eles não têm interesse por causa de importar essa tecnologia para orgânico, por conta da baixa demanda. Então, a gente vê isso como um entrave, né, para a gente, que seria para a gente conseguir entrar nos produtores que são mais tecnificados, né, que tem as semeadoras automatizadas, esse é um grande problema. Então, assim, seria muito bom se a gente tivesse, né, sementes pelletizadas para a agricultura orgânica. Seria uma coisa assim bem nova no ramo, né, mas não temos ainda. Não, muito interessante isso. Também é uma grande necessidade, né? Eu estou olhando aqui muito rapidamente, assim, o chat no YouTube, né, das pessoas que estão nos acompanhando, e a gente vê muito pessoal falando assim,
um grande gargalo, que importante debate, né? Porque a gente está vendo que, de fato, a gente tem muita coisa ainda que a gente pode melhorar, né? Não que a gente não esteja fazendo, né? Não que a gente não esteja produzindo sementes orgânicas de hortaliças, a gente está fazendo isso, mas a gente tem muito espaço para melhorar ainda, né? E aí, também pensando nessa questão do mercado, Varley, onde que a gente encontra hoje, né? Como eu falei, a gente tem sementes orgânicas de hortaliças no país, mas onde que a gente encontra isso, né? Como é que está um pouco essa situação hoje? Na Corem. Não, essa pergunta, esse insumo, né, é interessante, assim como a Patrícia falou, né, dos materiais, né, para peletização, para fazer o condicionamento fisiológico, osmótico, enfim. O mercado, né, ainda é pequeno, né, de sementes orgânicas, empresas, né, pelo menos as empresas, a maioria delas que atuam aqui, a não ser quando a gente tem empresas específicas para o segmento orgânico, como a Corem, como a Bionatur, né, no Rio Grande do Sul, enfim. Existem empresas, né, multinacionais, transnacionais, que atuam no mercado brasileiro, que já têm materiais, né, para o cultivo orgânico. E, é claro, existem algumas empresas, né, que produzem, não necessariamente orgânico, mas produzem sementes convencionais sem o tratamento químico. Então, você pode solicitar, né, e elas fornecem isso, né, antes de fazer o tratamento, de fornecer essas sementes. Aquilo que eu disse, né, Patrícia, esse é um segmento que eu acho que quem deva fazer a semente são as empresas de sementes, né? Não é um insumo caro, né? Vale a pena investir, pagar, comprar, né, nessas sementes. Mas aqueles que querem fazer na sua propriedade têm todo o direito de fazer. E aí, a gente tem que falar também, né, da linha, digamos aí, né, de produção, daquele, a Patrícia falou em produtor mais tecnificado, por exemplo, aquele que trabalha, por exemplo, com sementes híbridas. Essa certamente ele vai comprar no mercado. Tem outros que não querem saber de sementes híbridas, querem saber só de cultivares de polinização aberta. Então, dá para ele fazer na propriedade. Então, assim, nós temos a produção na propriedade, temos empresas especializadas em cultivo orgânico, eu citei essas duas, né, a Corem e a Bionatur, e eu não vou citar as outras, mas tem várias outras empresas que atuam no convencional, né, mas que podem fornecer também sementes sem o tratamento, né, químico. Bom, muito bom. Então, a gente ainda não tem toda a disponibilidade e variedade, né, que a gente encontra, toda a oferta que a gente encontra no convencional, mas a gente já encontra, né, uma boa disponibilidade para o sistema orgânico. Bom, o nosso tempo passa muito rapidinho aqui nessa conversa. E aí eu queria passar aqui, a gente está recebendo algumas perguntas aqui no chat, e eu já vou fazer duas perguntas para vocês, e aí vocês veem qual dos dois que quer responder. A primeira delas é uma pergunta que foi feita pela Regina, e que ela pergunta qual que é a diferença das sementes comerciais e das sementes crioulas. E a outra pergunta é sobre se há um calendário já organizado de plantio para obter as sementes, né? E essa pergunta está relacionada àquela questão que vocês falaram, por exemplo, para evitar os períodos desfavoráveis, né? Os locais e etc. Então, essas duas perguntas, para a gente começar a interagir com o pessoal que está aí com a gente. Patrícia, quer responder? Posso responder, mas se você quiser complementar também, por favor. O que eu entendo, a gente entende, né? Sementes comerciais são sementes que estão registradas no Registro Nacional de Cultivares, que é um sistema do Ministério da Agricultura, onde as variedades, as cultivares, elas são registradas. Então, a gente considera como sementes comerciais. E as crioulas, então, para você
né, reproduzir a semente, essa semente comercial, você tem que ser ou detentor, ou você ter a semente genética básica dela. Sementes crioulas são sementes que vêm de produtores, produtores tradicionais, né? Então, sementes que estão há grandes gerações em famílias de agricultores, mas que não tem não é obrigatório, né? Esse registro perante ao Ministério da Agricultura. E aí eles geralmente são as sementes que fazem trocas, né? Que você só produz na sua propriedade, ou seja, você não comercializa essa semente. Acho que é mais ou menos isso, assim, essa é a diferença, né? Geralmente... E Varley quer complementar? Sim, isso, né, a gente tem aqui no Brasil, isso é muito comum nesses outros países, né? Eu tive a oportunidade, Mariana, um tempo atrás, participar de um evento, né, um Congresso Internacional de Sementes Orgânicas, e tinha essas feiras e empresas, né, dezenas de empresas atuando, que eles chamam essas espécies Erloen, né, ou crioulas, que têm mais de 40, 50 anos, que são aquelas sementes guardadas, né, por nossos pais, avós, enfim. Mas como disse a Patrícia, geralmente ela não está, não tem a identidade, não está registrada no Ministério da Agricultura, né? Mas são materiais que têm algum interesse, né? Que seja por um sabor, né? Ou uma cor diferente, ou que relembra, né, a sua avó lá atrás que ela plantava, enfim. Então tem um lado aí também, né, sentimental, e também a coisa, né, do popular, enfim. Eu lembro, quando eu era pequeno, eu comia tomate, era gostoso, né? Nós passamos uma época aí de que tomate... Você já comeu isopor, Mariana? O tomate tinha gosto de isopor, né? Esses tomates do mercado. Verdade. E aí resgataram, né, o gosto desses tomates. Então, às vezes, o melhoramento genético vai criando materiais, né, que atende muito ao produtor, né, mas esquece um pouquinho do consumidor, né? Então, mas a diferença está aí, a Patrícia explicou bem aí da Legal. E sobre o calendário? Existe esse calendário? Aonde, que hora, como que eu planto para poder colher as hortaliças? Olha, as empresas certamente têm um calendário, né? Mas aquilo que a gente falou, né? Se você separar em dois grandes grupos, né? Aquelas que precisam de frio e aquelas que não precisam de frio, não precisam de fotoperíodo, enfim, né? Com isso você vai fazer esse seu calendário. Agora, geralmente são duas épocas, né? Então, aquelas espécies de clima frio é semeada agora no outono, porque o inverno coincide com o florescimento, com o requerimento para ela vir a pendoar e florescer, no caso da cenoura, da cebola, do repolho, etc. E outras espécies que precisam estar colhidas ou estar produzidas num clima mais quente. Norte de Minas, o Vale de São Francisco, por exemplo, são as cucurbitáceas, né, o feijão vagem, quiabo. Então, assim, o calendário aqui no Brasil, ele é dividido mais ou menos nessas duas épocas. Mas nada impede de você estar produzindo, por exemplo, cultivo protegido o ano inteiro. É diferente nos outros países que você só tem uma época, eles têm neve e etc. Então, a gente tem um clima altamente favorável para a gente produzir. De novo, vai depender da espécie. Mas já existe um calendário, né? Nós temos um livro, na verdade, 2 livros de produção de sementes, não é exclusivamente de orgânico, é convencional, mas lá fala as melhores épocas para cada espécie. E aí independe também de cultivares. A variação é muito pequena entre cultivares, mas o mais interessante é a espécie. Bacana. Bacana, e justamente sobre essa questão do cultivo protegido, eu vou juntar aqui, tem, sei lá, umas 3 ou 4 perguntas aqui relacionadas à questão do cultivo protegido, né, e que que coloca mais ou menos assim: o cultivo protegido não é recomendado para as espécies que precisam de polinização por insetos, que vocês falaram um pouco, e eu acho importante voltar, e uma outra pergunta também é relacionada a isso, né?
a questão de abelhas, por exemplo, existem alguns estudos com abelhas sem ferrão em ambiente protegido, será que elas seriam uma boa alternativa, né, para esse caso, para produzir sementes nesses ambientes? Deixa eu começar só falando do trabalho, e aí a Patrícia pode complementar. Pode ser, Patrícia? Sim. Então, para aquelas espécies que exigem, né, que são as espécies alógamas, né, então todas as da família das cucurbitáceas, as apiáceas, né, a cenoura, a coentro, a salsinha, assim como a cebola também, cebolinha, necessitam de insetos. Se você vai fazer em cultivo protegido, ou você vai fazer isso manualmente, a polinização, dependendo, né, da espécie, ou utilizando insetos polinizadores. Geralmente, em cultivo protegido, abelhas do gênero Apis, né, a abelha Europa, ela não é muito adequada porque a colmeia é grande, é muita abelha, e vai faltar alimento, e ela bate no plástico, bate no vidro. Então, nós já fizemos alguns trabalhos na Embrapa Hortaliça utilizando melipônias, né, essas abelhas indígenas sem ferrão. Você pode estar utilizando. Ou mesmo, né, abelha tipo trigona, arapuá. Só não deixar faltar alimento, porque se faltar alimento ela começa a cortar as pétalas, porque às vezes elas são pragas também, em laranja, em citros, né, em café, e etc. Nós utilizamos, eu não sei a pessoa que perguntou aí, mas utilizamos na Embrapa Hortaliça, e isso nós já vimos algumas empresas produtoras de sementes no Chile, produzindo também com mosca doméstica. Nós criamos mosca, né, e congelamos as pulpas. Na hora de soltar essas pulpas com alta temperatura, eclode, vai virar mosca, e de tanto em tanto tempo, dias, você vai renovando. E as moscas, né, tanto no nosso programa de melhoramento de cenoura e cebola, que são duas espécies que requerem, né, polinizadores, para fazer essa polinização e, consequentemente, produzir semente, você pode estar utilizando mosca também no seu cultivo protegido. Então, você tem opções, né, manual, abelhas sem ferrão e moscas para fazer a polinização. Patrícia, quer complementar um pouco com a experiência aí de vocês? Sim, uma outra alternativa também é ter o cultivo protegido, mas se você tiver como, né, fazer a abertura das estufas. Então, aqui as nossas estufas, elas só são cobertas, né? A gente não tem a lateral fechada, nem a parte da frente e atrás. Então, é uma alternativa também, porque você impede, né, a precipitação e tem ainda a polinização, né, para a passagem dos insetos polinizadores. E essa do que o Varley falou de cenoura, a gente já viu bastante, né? Acho que você deve saber também que a mosca é muito usada para polinização de cenoura. Eu achei muito, muito legal isso, tipo, assim, cada espécie tem um polinizador que é mais eficiente, né? Mas geralmente o pessoal as espécies das apis, né, são mais eficientes para a polinização das hortaliças que a gente mais consome, né? Porque já vem da origem, né, das nossas hortaliças e dessas abelhas, né? Então elas são mais adequadas, né? Então são mais eficientes na polinização. Isso. Boa. Bom, tem mais duas perguntas aqui que estão relacionadas à questão da secagem das sementes, né? Que a gente conversou assim sobre a questão das secagens. A primeira delas, geralmente eu não falo o nome direto da pessoa que está falando, porque às vezes as pessoas se identificam por umas siglas, umas coisas aqui no YouTube, tá? Então, geralmente eu faço a pergunta e não faço referência à pessoa, tá bom? Mas eu espero que vocês se sintam aí de alguma forma contemplados, porque eu estou tentando juntar aqui também para a gente conseguir responder pelo menos mais essas duas perguntas. Uma delas está relacionada, ele pergunta assim: mesmo sementes escuras podem ir direto para o sol? E a segunda pergunta é:
pode usar secador solar para sementes? Essas são as duas perguntas aí que a gente tem. Olha, a semente escura pode ir, né? Feijão preto, quiabo, grão de bico tipo 10, cebola, né? Todas elas são sementes que têm um tegumento preto, podem ir perfeitamente para o sol e direto, sem problema algum, né? O secador solar, ele pode ser utilizado sim, é claro, né? No secador solar, quando se utiliza, né, o vidro, né, ele aumenta um pouco a temperatura, né, então tem que tomar cuidado, né, aí temperatura que não pode passar aí, né, de 40, 45 graus. Então, talvez aí um termômetrozinho, né, para medir ali, não no secador, na massa de sementes, né, enfiar o termômetro lá dentro da massa, geralmente trabalhar aí com, dependendo da espécie, né, mas alguma coisa aí de 3, 5 centímetros de espessura, e se possível, né, você está removendo isso, né, algumas vezes por dia, 2, 3 vezes por dia, para você uniformizar, né, a secagem. Mas não tem problema nenhum, né, você está secando direto ao sol, sementes escuras e também no secador solar. Tá? Aqui a gente observou que a cebolinha, não sei se você já teve essa experiência, Varna, mas quando a gente deixou ela no sol, caiu um pouco a germinação. Não, acho que não tem a ver com a cor dela, talvez da espécie mesmo. Então a gente não faz a secagem da cebolinha ao sol. As demais, a alface é escura, né? Semente de alface é escura, a gente faz no sol, mas sempre tomando cuidado com a temperatura, né? Ainda mais alface que tem aí a dormência, né? O Varley é especialista na semente de alface, né? E dormência, ele sabe falar melhor. Mas, assim, só a cebolinha que a gente teve essa experiência negativa com questão de sol, mas outras, assim, tranquilo, mas sempre prestando atenção mesmo nesse dia mais quente e tal, né, e a temperatura passar muito dos 40 graus já começa a prejudicar um pouco. Ok. Tá. Bom, e aí eu vou fazer mais uma pergunta aqui antes da gente encaminhar aqui para o nosso final, que é uma pergunta que chegou aqui para a gente ele pergunta sobre sementes para cultivo de brotos e microplantas, né, ou essas mini plantas, onde encontra, né, quais sementes tem disponíveis, né, tem manual técnico, como é que está isso, e me pareceu assim, bastante curiosa a pergunta, né, mesmo porque cada vez mais a gente vê no mercado, né, e aí a questão, aí gera essa curiosidade, é diferente, né? Como que é isso? O que vocês podem responder para a gente? Então, isso é um segmento que tem crescido muito, né, no país, brotos comestíveis e mais recentemente desses microverdes, né, o microgreens, né, em inglês aí, o quê? Você tá no microgreen, na verdade no broto, né, você colocar a semente para germinar e você consome ela aí com alguns dias, né? Então, o que você está consumindo, como o nome diz, é o broto, na verdade, né? Ou seja, ali o hipocote, os cotilédonozinhos, né? Seja aí o mais comum, né? O do girassol, o broto de feijão, o broto de lentilha, enfim. E o microgreen, as microplantas, é um pouquinho maior, né? Aí talvez aí 10, 15 dias. Então, quando você está consumindo isso, e aí só fazendo um parênteses, né? Você está tendo um produto de melhor qualidade, mais nutritivo ainda, né? De antioxidantes e etc. O que utilizar? O que a pessoa preferir. Agora, como ele vai ter um volume grande para produzir, ele tem que estar com a semente barata, né? Ele não vai produzir isso com a semente híbrida, não vai produzir uma semente cara, né? Então, a mais barata, mas aquela que germina. Nesse caso, eu não preciso ter uma semente que tem resistência genética a nada, né? Eu preciso que tenha semente que germine 100%. E, obviamente, é um broto comestível ou um microgreens, essa semente jamais poderá ser tratada com a molécula química, né, com fungicida. Então,
dependendo das condições ali que vai fazer num telado, ou num container, ou etc., que vai ter problema possivelmente de contaminação, então você pode tratar a semente com, acho que na orgânica permite, né, não tenho certeza, mas essa hipoclorito de sódio, né, alguma coisa para você limpar ali a parte superficial da semente, fazer uma esterilização. Qualquer semente pode ser utilizada, a mais barata possível, a que germine e a que você goste. O pessoal está misturando aí, né, a verde com a roxa, com cores, sabores, aromas, texturas diferentes, né? É muito interessante, essa coisa está se utilizando muito aí na gastronomia e essa coisa, esses 2 primeiros estádios é mais interessante do que o baby leaf, né? Porque aí já é 20 dias, 30 dias. Então, com 10 dias, você faz um novo ciclo, né? Principalmente para aparecer um penetra aí na tela. Não, ótimo, ele está interessado no tema das sementes orgânicas. Mas ótimo, então, eu acho que foi, assim, bem esclarecedora essa pergunta, né? A gente não tem mais tempo para as perguntas, mas eu acho que a gente conseguiu trazer, pelo menos, assim, a maior parte das dúvidas que estavam ali pelo chat, né? A gente vai caminhando agora para o final. Eu queria demais agradecer a Patrícia por estar aqui conosco, né? Ter aceitado aí, ter aberto uma possibilidade na agenda no quase Natal, né? No pré-Natal, para a gente conversar um pouquinho sobre semente de hortaliças. E aí, Patrícia, eu passo para você, assim, para você fazer as suas palavras finais, mas perguntando também um pouco, né? O que a Corin está preparando aí para os próximos meses nessa área de semente de hortaliça? A gente tem previsão de novas sementes aí chegando no mercado, e aí o que você pode contar um pouco para a gente já, colocando aí as suas palavras finais, por favor. Eu agradeço, né, pelo convite da live, assim, acho que é muito importante, né, o assunto e tal, né, uma coisa que a gente fica deixando um pouco de lado, mas muito obrigada pelo incentivo que vocês tiveram, né, de falar e a oportunidade para nós, né, como uma empresa, poder também estar expondo nossas experiências e tal. Com relação às novidades, assim, para o próximo ano, né, a gente vai lançar mais algumas cultivares, né, a gente pretende, ano que vem, tá disponibilizando sementes de flores, né, a princípio, azínia e calêndula, que são espécies que você pode usar tanto ornamental, como também para quem cultiva, né, o orgânico, ela também é muito usada, né, para você diversificar a propriedade e tal, atrair polinizadores, enfim. E também a gente vai lançar no próximo ano, para quem gosta de horta caseira, né, gosta de ter um temperinho em casa, a gente também vai estar lançando aí semente de manjericão para a agricultura orgânica. E, assim, também no ano que vem a gente está buscando, né, novas parcerias de produtores, novas cultivares, a gente está sempre nessa busca, né, para a gente poder expandir, né, esse setor e conseguir mesmo atingir bastante gente, né, que tem interesse e vontade de produzir semente orgânico, desde a semente até o produto final. É isso, muito obrigada pelo tempo aí. Obrigada, Patrícia, mais uma vez, e muito bom. Vamos estar aí acompanhando todas essas novidades que a Corin, que é sempre uma empresa para o setor de orgânicos aí sempre tão inovadora e que está sempre trazendo essas novidades para a gente, né? Obrigada mais uma vez, Patrícia. E eu peço agora, Varley, também que faça suas palavras finais, contando um pouquinho, né? O Varley, além de pesquisador na área de tecnologia de sementes, o Varley é hoje o gestor da Embrapa Hortaliças, né? O chefe-geral da nossa unidade. E aí, Varley, eu gostaria que você também colocasse aí algumas palavras sobre o que a pesquisa, né, da Embrapa Hortaliças ela tem feito para o setor de orgânicos. É claro que a gente já teve aí uma amostra, né, ao longo de todos esses episódios que nós tivemos a oportunidade de estar aqui,
mas me parece importante aproveitar que você está aqui com a gente agora para poder falar também um pouquinho para todo mundo sobre isso. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, hoje que é feriado no Distrito Federal, mas muito bom estar aqui contigo. A gente que agradece, Mariana e Patrícia, acho que foi um bate-papo bastante interessante. Eu acho que, né, falando aí já da pesquisa, né, agrícola, nós temos que ficar cada vez mais atentos, né, a essa demanda do consumidor, né, essa nova geração, né, esse aspecto da saudabilidade, né, mais recentemente da rastreabilidade também. Então, acho que a produção orgânica, né, uma produção mais sustentável, mais limpa, ela cada vez, né, tem uma importância maior no mundo inteiro. E, obviamente, nós não podemos ficar atrás, a Embrapa Hortaliças também não pode ficar atrás, porque ela tem que gerar, né, ativos, tem que gerar tecnologias, tem que gerar informações para esse setor demandante, né, que é a agricultura orgânica. Bom, nós, como a Mariana já mencionou, a gente temos aí, né, nós temos programas de melhoramento genético, até então, onde as nossas cultivares eram testadas ou avaliadas para o cultivo orgânico, né? A gente, nos últimos anos, incrementou os nossos programas de melhoramento genético, ou seja, desenvolver cultivares específicos para o cultivo orgânico. Exemplo é a cenoura Paranoá, que nós lançamos recentemente, já está sendo licenciada para 4 empresas. Estaremos lançando uma cebola Sustentare também para o cultivo orgânico, e está vindo aí, já está no forno, né, pimentas, clones de batata, enfim, para o cultivo orgânico, né? E, é claro, quando vem melhoramento genético, vem todos os trabalhos com produção e tecnologia de sementes, que a gente tem feito um pouco também para o sistema orgânico. E aí passa pelo controle de pragas e doenças, controle biológico, bioinsumos, a parte de irrigação, né? Enfim, toda essa pesquisa, né, abrangendo aí multidisciplinarmente falando, né, das diferentes áreas, para atender esse segmento. E finalizando, né, a gente tem feito, né, capacitação, além das nossas publicações, dos nossos boletins técnicos, a gente faz, né, capacitação, né? Nós temos um projeto hoje, né, Mariana, com o Sebrae, na agricultura orgânica. Nós temos os nossos cursos de sementes, que estamos na 20ª edição, e todo ano a gente aborda, né, a produção de sistema orgânico. A Corem participou ano passado, quando fizemos aí em São Paulo. Enfim, é mais uma contribuição, né, que a Embrapa Hortaliças tem dado a esse segmento, não só gerando pesquisa, mas também levando, né, aos produtores, consumidores, essas tecnologias e essas informações para esse importante segmento que é o cultivo orgânico de hortaliças, né, no Brasil. Acho que é isso. Obrigada, Varley. E, assim, eu já estou sentindo saudade, a nossa série chega ao fim nesse ano de 2020, né? Que foi um ano que a gente aprendeu muito bem a virtualizar as nossas conversas, mas eu espero que todos esses nossos, né, bate-papos aqui, eles tenham dado, assim, um gostinho de quero mais para todo mundo que está assistindo a gente, porque no ano que vem a gente quer trazer informações mais aprofundadas em relação a muitos dos temas que a gente tratou aqui, e sempre, claro, tentando, né, trazer novidades, inovações e debates, né, temas, para que a gente possa, de fato, seguir aprofundando. Como eu falei para vocês, todas as nossas lives estão gravadas no canal da Embrapa no YouTube, então basta vocês buscarem o tema, né, sempre, ou buscar lá as hortaliças orgânicas, que vocês vão achar esses 8 temas técnicos que nós tratamos ao longo da nossa série de 2020. Então, assim, agradecemos enormemente, primeiro a toda a equipe, né, que esteve aqui pelos bastidores fazendo essa série acontecer. Agradecemos todos os nossos convidados que estiveram aqui conosco, sempre às segundas-feiras,
às 16 horas, e agradecemos todos vocês que estão aí conosco, discutindo, né, mais um episódio dessa série. Então, muito obrigada, e siga conosco, nos acompanhando nas redes sociais, nos canais da Embrapa, e nós sempre vamos tentar aí estar trazendo novidades para vocês. Então, muito obrigado, uma excelente tarde e semana a todas. Tchau, tchau. Tchau.